mais uma vez, dentro do nosso projeto, né, de trazer um pouco aí da vida prática, né, do dia a dia das empresas, do dia a dia dos profissionais que trabalham na construção civil. E eu queria aqui agradecer, né, o Marcelo Prado é diretor comercial da Dias de Souza, né, e eu queria agradecer a sua disponibilidade de estar aqui conosco. E eu queria lhe fazer uma pergunta, né, de como é que se funciona essa questão do marketing, do lançamento, da pesquisa de mercado, né, como é que funciona isso aí, né, no mercado de Fortaleza, no mercado imobiliário. Vamos lá. É um prazer, uma satisfação nossa estar aqui com vocês. Com relação a como funciona, é um pouco diferente de como deveria funcionar, né? Porque normalmente a pesquisa de mercado ela deve embasar qualquer movimento da consultora, do incorporador ou de qualquer outra empresa, né? O mercado consumidor é que nos guia, o mercado consumidor é que tem que definir, tem que pautar as nossas diretrizes aí de construção, no caso, que é o nosso produto. No caso de uma empresa de informática, é a tecnologia, no caso de uma empresa de televisão, é a imagem, e aí cada empresa vai ter a sua diretriz. Então, o ideal era que a gente tivesse essas pesquisas de mercados por região, por público, por característica de consumidor, por renda familiar, por quantidade de membros na família, e aí vai, né? Só que não funciona muito assim. Hoje no mercado, normalmente, a gente adquire um terreno numa condição que seja interessante, depois de uma viabilidade aprovada e com uma ideia de que o mercado aceite esse produto que a gente imaginou naquele terreno. Só que, como eu falei, muitas vezes, a grande maioria das vezes, isso acontece antes da pesquisa. Mas é fundamental a pesquisa de mercado para validar, para balizar aquele empreendimento que a gente está desenvolvendo. Então, depois que a gente fez ali aquela pequena análise de viabilidade, adquirimos um terreno, ou pelo menos assinamos um termo de compromisso, né, ou de permuta, até de pagamento, mas depois da coisa viabilizada, checada a nível de mercado, a gente normalmente adquire uma pesquisa, contrata uma pesquisa. Essa pesquisa de mercado vai nos balizar de diversas formas. Se for no comecinho do projeto, a gente tem que ter algumas coisas, a gente tem que ter algumas imagens, pelo menos como referência, a gente tem que ter a planta definida para essa pesquisa de mercado, a gente precisa ter umas características básicas do empreendimento, tantas vagas, tantos andares, tantos metros quadrados de planta, a área de lazer vai ter isso, isso e isso, nem que você utilize imagens de referência. E aí você vai para o mercado. A pesquisa, ela vai primeiro validar teu produto, identificar a demanda, identificar o preço, se o preço está compatível ou não com aquele produto, certo? E isso é muito interessante. Isso não é... Como é que vai identificar o preço? Como é que vai identificar se a pessoa gostou ou não da região? Como é que vai saber se ela gostou da planta e não gostou da região, mas não gostou da planta? Então, a pesquisa é interessante. Primeiro, ele chega mostrando a localização. Você moraria nessa localização? Gosto, eu moraria, eu gosto disso. Daí a pessoa fala algumas coisas e aquilo ali vai ser registrado, né? Beleza, gostou da localização. Você moraria nela? Moraria nela. Então pronto, esquece a localização, vamos falar de produto. Nós estamos aqui com um empreendimento assim, 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 é essa planta. Você gostou do empreendimento? Gostei. Não gostei do empreendimento, não. Mais ou menos. Moraria, mas não sei se eu pagaria, não. Depende, né? Daí, depois que você fez aquela identificação do empreendimento e da planta, gostou da planta e tal, gostei, gostei da planta. E esse produto nesse terreno, certo? Você estaria disposto a pagar quanto? Você estaria disposto a pagar isso? Daí você mostra uma primeira tabela, certo? Tudo a empresa, na realidade, de pesquisa, ela é brifada pelo incorporador, né? Então, você mostra lá um preço de R$10.000 o metro quadrado. Estamos indo para uma exposição. Empreendimento de 100 metros quadrados, R$1 milhão. Aí você já mostra uma tabela de preço. Entrada de 50 mil,
parcelas de R$ 4.000, de R$ 3.000, 5 balões, 3 balões de tanto, chave tanto, reais financiado. Mostra lá a tabela. Aí o cara olha, rapaz, eu gostei do produto, eu gostei da planta, mas esse preço não dá para mim, não. Esse preço eu não pago, não. Ah, você não paga, você não compraria? Não, não compraria. Então tá bom. E essa tabela? Daí o cara mostra outra tabela. Já atenção que a tabela já está 9.500 metros quadrados, está 9.000 metros quadrados. Daí o cara olha e fala, aí, rapaz, se for nesse preço aqui, eu topo. Esse preço aqui eu pago. Eu toparia. E você leva 3 tabelas, na realidade. Então, você mostra uma, não pagou, você mostra outra, não deu, você mostra outra. Até 3, certo? E aí você identifica o preço que as pessoas estão dispostas a pagar para o produto. Para você ver a importância da pesquisa, Barros Neto, teve empreendimento que nós subimos o preço de uma das plantas, certo? E mantivemos a outra por causa da pesquisa. Com o dinheiro que a gente arrecadou a mais, né, a gente pagou a pesquisa que sobrou dinheiro, certo? Porque estamos falando de números hipotéticos. O produto era diferenciado, a planta era diferenciada e tinha poucos apartamentos daquela planta no prédio, né? Então, vamos supor, tinha 80 unidades no prédio, só 20 eram dessa planta específica. A turma ficou tão doida pela planta que quando mostrou a primeira tabela, não, eu pagaria. Daí mostrou a segunda planta, não, a primeira não pagaria, não, a segunda não. Daí uma turma ficou na segunda tabela e outra turma ficou na terceira tabela. Então, em vez de a gente lançar um produto, hipoteticamente, a R$ 9.000, a gente lançou a 10, conseguimos vender bem a 10, porque a gente identificou isso na pesquisa de mercado. Então, a pesquisa, além disso, ela mostra hábitos de consumo daqueles clientes. Quem gostou, vê televisão aonde? Vê o que canal? Quem gostou, passa por quais ruas? Quem gostou, mora onde? Quem gostou, curte rádio? Qual a rádio que ele escuta mais? Então, é uma coisa que pode ser uma coisa extremamente simples, como pode ser uma coisa extremamente complexa, essas pesquisas. Muitas informações você capta até no IBGE. No site são informações públicas. São informações que você tem que saber garimpar, mas elas estão lá. Quantas pessoas moram naquele bairro, quantas pessoas trabalham naquele bairro, qual é a renda familiar naquele bairro, qual é o tamanho das famílias daquele bairro. Então, muita coisa você já tem, você tem que saber peneirar. E outras coisas não, você tem que ir através da entrevista de campo, propriamente dito, para conquistar isso aí. Então, de posse da pesquisa, definir o preço, definir tudo, você vai para a estratégia de marketing. A estratégia, você tem normalmente uma agência online, uma agência offline. A turma que trabalha na internet trabalha com uma cabeça, a turma que trabalha no offline, na rádio, no jornal, no outdoor, trabalha com uma outra cabeça. Normalmente são complementares. Uma delas tem que ser o seu guia, uma delas vai definir o direcionamento e o gerenciamento da campanha, a outra não pode conversar completamente diferente, então ela vai pegar aquele esqueleto que foi definido e dele ela vai derivar para o online, ou se for online vai derivar para o offline, e você define plano de mídia, você define percentual de verba que você vai colocar no lançamento, que a gente fala lançamento nos 3 primeiros meses, depois na sustentação, do 3º mês até o 24º, pelo menos, ou 18º, e aí na manutenção, depois disso aí até a entrega, e muitas vezes se separa até uma verbinha pós-entrega. E quando a gente fala verba de marketing, a gente está falando de tudo. Está falando de decorado, a gente está falando de maquete, a gente está falando... Não é só, a verba de marketing é o que vai gastar com a televisão, vai gastar com rádio, vai gastar com a internet. Não, vai gastar com tudo. Toda a manutenção do estande sai da verba de marketing. A recepcionista que está no estande sai da verba de marketing. O cafezinho do estande sai da verba de marketing. Então, tudo isso está atrelado nessa verba e prestando conta, semestralmente, trimestralmente, anualmente, para ver qual é o caminho dessa verba. Poxa, a gente gastou 20% da verba e vendeu só 10% do produto. A gente gastou 20% da verba e vendeu 40% do produto, show. Porque isso aí é até normal. No começo você descola, mas aí no final você descola também. Você tem que gastar 10, 20% da verba para vender 5%, 6% do produto. Então você tem que ter esse bolsão lá no final.
Então, cara, a coisa funciona mais ou menos assim, né? Marcelo, uma consultora pequena tem, muitas vezes nem a agência tem. Muitas vezes você trabalha, você tem uma pessoa na empresa que é do marketing, ela faz tudo, ela contrata a turma freelancer para fazer as coisas. Mas dentro do empreendimento mais robusto, que a gente está falando aí, empreendimentos de 60, 70, 80, 200 milhões de VGV, valor geral de venda, não valor de custo, né? A gente tem que ter uma estrutura mais pesada por trás. Eu costumo colocar, Barros Neto, que uma família que hoje tenha no seu patrimônio algo em torno de 50, 60, 100 milhões é uma família milionária, família extremamente bem financeiramente. Se uma família dessa for com capital próprio, uma obra grande de 150, 180 milhões e errar, ela quebra. Certo? Então, não é brincadeira. Não dá para fazer com achismo. O empirismo, não, eu tenho certeza que isso daí está acabando. Lógico que tem o fim óbvio, isso sempre vai existir. O brasileiro, o empresário brasileiro é um herói para sobreviver no meio de toda essa loucura que a gente vive, né? Brigando contra o governo, brigando contra política econômica, brigando contra situação, incerteza política, incerteza econômica, incerteza internacional, né? Uma hora vem uma consultora de fora, outra hora a consultora de fora vai embora, uma hora você está só com as locais, de repente vem uma de fora, de repente vem um fundo que compra todo o estoque do que tem. Então, assim, são muitas incertezas. E quanto mais profissionalizado a gente tiver, mais a gente vai saber reagir nessas intempéries. Porque as intempéries elas vão acontecer. A gente está falando de um ciclo de 5 anos, 6 anos. Né? Eu não estou nem falando da garantia, eu estou falando da venda e construção. Né? Então é um ciclo muito longo. Você passa por algumas crises no meio desse ciclo. Então, se você tiver com um produto na mão, tiver com a coisa bem idealizada, bem desenhada, você vai saber se sair. Se você tiver contando só com empirismo, contando só com achismo, a probabilidade de você dar uma derrapada na curva é grande. Beleza. Marcelo, só agora para a gente finalizar, que eu acho que nós estamos todos nessa época aí da pandemia, o que é que você acha que, né, com todas essas mudanças que surgiram, qual é o impacto que isso vai ter, por exemplo, no mercado, né, da construção, no mercado de vendas, nos produtos? O que é que você acha? A gente acredita em algumas coisas, né? A primeira delas, que é o mais óbvio, é que a gente está antecipando 3 a 4 anos a questão da digitalização dos processos, né? A gente já estava muito digital na hora da captação do lead, da captação do cliente, a gente já estava muito digital na hora de divulgar o teu produto, mas a gente ainda não estava tão digital em termos da assinatura, do blockchain, de todo esse mecanismo que hoje a gente já pode fazer na questão virtual. Os cartórios, inclusive, estão se movimentando para avançarem nesse processo digital, que eu acho que é fundamental. Então, nós aqui, Dias de Souza, e algumas incorporadoras, estão buscando a assinatura eletrônica para você poder fechar um contrato totalmente 100% virtual. Hoje a gente fecha, mas aí eu pego um e-mail, mando o contrato por e-mail, o cara imprime, assina, daí bota no Sedex, manda para a gente. Funciona, funciona. Mas, meu amigo, enquanto esse correio está indo e está voltando, pode acontecer tanta coisa, né? Então, a gente está partindo para isso. Algumas incorporadoras já estão com isso rodando, já partiram na frente e estão fechando negócios virtualmente. Então, a estrutura comercial ela teve que se modernizar rápido e tem que estar muito, muito, muito conectada e sabendo se comunicar, sabendo interagir com esse público. Além disso, a nível de produto, a gente está vendo milhões de mudanças, né? A gente está vendo gente que teve que conviver com os filhos e com a esposa em apartamentos compactos durante mais de 90 dias. Essas pessoas estão, muitas delas, desesperadas,
buscando imóveis maiores, outras buscando casa, porque não estão aguentando o enclausuramento, e eu quero voltar para casa. Pessoas que estão em casa estão buscando algo mais compacto, algo mais simples de se limpar, porque não estão com a dependente, não estão com a secretária nesse momento de pandemia. Então, assim, a gente identifica algumas coisas bem teóricas ainda, tá? Porque não dá para você simplesmente taxar e consolidar que a coisa vai mudar, né? Mas o gabinete vai retornar a ser uma opção de planta, né? Que ele veio muito forte, depois passou a ser uma opção ali no terceiro quarto, depois ele sumiu como opção. As pessoas até faziam, mas o incorporador não mostrava mais ele como opção. O gabinete vem forte, as áreas comuns elas tendem a se tornar menor quantidade, mas mais robustas. Você precisa de um belo coworking no prédio hoje, você precisa de uma bela academia, de uma boa piscina com deck, de uma quadra poliesportiva e de um salão de festas, certo? Você não precisa mais do espaço kids, você não precisa mais de um bom também pet place, de espaço para os animais de estimação. Você não precisa mais do espaço infantil, você não precisa mais do redário, da sala de brinquedoteca, da sala de jogos, muitas dessas coisas vão sumir dos projetos. E nessas áreas você precisa de alguns espaços de, como a gente chama, de descompressão, ou salões de festas grandes, mas que eles estejam abertos no dia a dia, que eles sejam espaços de convivência, que você possa ir lá para ler uma revista, para ler um jornal, para ligar teu computador e trabalhar, ou estudar, ou fazer alguma outra coisa. Mas não tem um coworking, tem um coworking. Um coworking é uma outra história. Você precisa de um espaço amplo, principalmente com os apartamentos mais compactos. Então, a turma está buscando e está desenhando essas novas ideias e está procurando identificar esses novos conceitos. Mas a gente acredita que a casa vai voltar para os bairros nobres, né? Mesmo com custos altos, elevados. A gente acredita que os supercompactos vão tornar investimentos interessantes, mas para a moradia definitiva vão aguentar aí mais um tempinho antes de se tornar uma realidade. E plantas versáteis, elas vão ter que ser cada vez mais versáteis e vão ter que acompanhar a vida das famílias, certo? Como, daí tem que se virar, mas elas vão ter que acompanhar a vida das famílias. Começa com 3 quartos, depois você tira um quarto, aumenta a sala, depois você tira o outro quarto, aumenta a suíte do casal. Vai ter que ser pensado nisso na concepção do produto, e não que o cliente se vire depois. Isso vai ter que estar ali desenhado. Pensaram, o ciclo de vida vai estar todo, você vai ter que pensar, né? Porque hoje as pessoas se mudam, né? Saem de um canto para o outro. Durante todo ele. Agora, na realidade, vai ser tudo no mesmo canto, só mudando. Com certeza, com certeza. E a vida e a cabeça do consumidor está cada vez mais rapidamente mudando, né? Hoje, os nossos filhos não pensam mais no ter, ele pensa nas experiências de vida. Se você perguntar para sua filha hoje, onde é que é? Filha, você pensa em comprar um apartamento? Não, ela vai. O que pensa na sua cabeça no futuro? Ela vai falar que ela pensa em estudar fora, que ela pensa em um belo emprego, que ela pensa em morar sozinho, que ela pensa em fazer um mestrado fora, que ela pensa em arrumar um emprego não sei aonde, não sei aonde. Ela não vai falar que ela pensa em ganhar dinheiro para comprar um carro, para comprar uma casa, ela não vai falar isso. Ela não pensa mais nisso. Então, cada vez mais, a teoria do compartilhamento ela vai estar mais presente. E eu não sei não, hein? Olhe lá que se daqui a 5 anos a gente tiver completamente diferente no nosso mercado, deixando de falar em compra e venda e passando a falar em experiências, né? Experiências de moradia. E aí quem vai comprar são investidores, são fundos imobiliários e assim por diante. Eu acho que a coisa vai mudar e vai mudar rápido. Ok, Marcelo, muito obrigado. Foi uma senhora aula. Né? Bastante. Agradeço bastante e tenho certeza que os alunos vão gostar. Ok? Estou à disposição, foi um prazer contribuir.